Olá, começa agora mais uma edição do TV em Revista. Vamos abrir o programa de hoje falando sobre necessidades e direitos de quem sofre com problemas de audição. Segundo o IBGE, cerca de 10 milhões de brasileiros são surdos ou têm deficiência auditiva, quase metade deles no estado de São Paulo. A completa inclusão desse grupo foi tema de discussão aqui na Assembleia Legislativa, em uma aula para alunos de primeira capacitação estadual de mediadores e conciliadores em Libras. O curso é uma parceria com o Instituto de Desenvolvimento Avançado da América Latina de Mediação em Libras. O projeto possibilita capacitar mediadores e conciliadores fluentes na língua brasileira de sinais para atuar em todos os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania existentes no estado de São Paulo. A Lei Brasileira de Inclusão número 13.146 de 2015 estabelece a obrigatoriedade de todos os órgãos do poder público de manterem 5% de funcionários capacitados no atendimento a portadores de deficiência auditiva. Hoje no Brasil, a comunidade ela tem cerca de 10 milhões de pessoas e 5 milhões concentradas no estado de São Paulo, na capital e no interior. Então, que ficam excluídas, né, de receber um tratamento igual. Daí a resolução que vem para fomentar e para fazer cumprir esta determinada norma por parte dos órgãos públicos da administração pública. Participaram da primeira aula a advogada doutora Sandra Cristina de Azevedo, o promotor de justiça do estado de São Paulo e autor do projeto de mediação penal, Ayrton Buzo. Hoje, a visão que se tem da utilização de mecanismos autocompositivos na solução de conflitos determina que toda a sociedade, seja qual for o organismo, não só do Estado, mas no âmbito privado, tenha núcleos de solução autocompositiva de conflitos. Então, esses mediadores ou esses profissionais que vão atuar como facilitadores, eles devem ser capacitados de acordo com a legislação nacional. A advogada e mediadora judicial Milena Lissante Soares apresentou um estudo de caso prático com simulação de exercícios para a realização do papel de mediador e conciliador e da importância da ética na função. A mediação é um processo no qual envolve a voluntariedade dos participantes, a autonomia da vontade. Então, toda a abertura da mediação é muito importante ela ser colocada com muita clareza e aprendendo na sala de aula. Com tradução simultânea, estiveram presentes 37 alunos, dentre eles surdos, ouvintes e intérpretes de Libras. E nós continuamos com o assunto de direitos de portadores de necessidades especiais. Foi lançada aqui no Legislativo Paulista a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O evento reuniu autoridades e representantes do setor para debater os desafios diários dos portadores de algum tipo de deficiência. O IBGE aponta dado que indica que mais de 45 milhões de brasileiros declaram algum tipo de deficiência. Os desafios são complexos, principalmente quando o assunto é mobilidade. Para tratar deste e de outros temas, é que a deputada estadual Valéria Bolsonaro, do PSL, apresentou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente precisa ouvir as pessoas que estão passando por essa situação, as mães, as famílias, para que a gente junto possa ajudar. Eu só quero ajudar. Então, esse é o nosso trabalho, poder viabilizar essa ajuda. Cadeirante há 20 anos, em razão de acidente automobilístico, Mariane Santana conta que o maior desafio do portador de deficiência física é sair de casa. Todas as ações para nós, pessoas com deficiência, que visam a inclusão social e a acessibilidade dos locais é muito importante. Em qualquer lugar do nosso país está precisando com urgência que essas pessoas consigam no mínimo sair de casa para poder chegar ao seu trabalho, chegar à sua escola. E isso tudo envolve uma série de secretarias, governo, empresa privada. E essa iniciativa da deputada é sensacional e conseguiu unir tanta gente igual está aqui neste momento. Para Marta Almeida Martinha, a mobilidade precisa ser pensada para cadeirantes, mas também para mães com carrinhos e idosos.
Não dá para se falar em falta de acessibilidade, como para deficiente física, como para o cego, como pessoa auditiva, então para todos os deficientes e para todos. Em apoio à frente parlamentar, o deputado federal General Peternelli do PSL veio acompanhar os debates e tentar levar a Brasília propostas de novas leis que atendam o portador de deficiência. Os parlamentares aqui no nível estadual e no nível federal também podem contribuir em termos com aspecto financeiro em algumas instituições, é lógico. São muitas as instituições, são muitos os hospitais, são muitos os asilos que necessitam de contribuição. Você não consegue atender a toda essa estrutura, mas de qualquer forma, todos os parlamentares imbuídos de buscar o bem comum do cidadão e, no caso em especial da pessoa deficiente, você pode ajudar bastante. Segundo dados do IBGE, cerca de 6,5 milhões de pessoas sofrem de cegueira ou deficiência de visão em todo o país. Nos últimos anos, o acesso desta população a serviços essenciais, como transporte, educação e mercado de trabalho, tem sido incentivado por políticas públicas, instituições e legislação específica, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Com o objetivo de propiciar mais um meio de integração aos portadores de deficiência visual, a deputada Letícia Aguiar, do PSL, propôs o projeto de lei 673 de 2019, que autoriza a instalação de placas em braille com cardápios em fonte ampliada nos estabelecimentos que ofereçam refeições, como bares, restaurantes, hotéis e praças de alimentação, entre outros, no estado de São Paulo. Nós temos que dar essa prioridade para essas pessoas, né, que elas possam ter acessibilidade e inclusão delas garantida. Nós escolhemos a placa, né, e não o cardápio em papel, justamente porque o cardápio em papel, né, conversando com pessoas deficientes visuais, ele perde, né, ali a densidade, perde a aderência. Então, com isso, prejudica a leitura em braille. Já a placa, ela fica ali afixada, né, tanto em estabelecimentos de gêneros alimentícios, quanto em estabelecimentos comerciais no geral, um prédio comercial, um consultório médico, enfim, uma rede hoteleira que esteja disposta a incluir, né, essas pessoas no seu segmento de clientes. O sistema braille é um processo de leitura e escrita baseado em 64 símbolos em relevo. Ele é resultante da combinação de até 6 pontos dispostos em 2 colunas de 3 pontos cada uma. É possível fazer a representação tanto de letras como algarismos e sinais de pontuação. A leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma das mãos ou 2 mãos ao mesmo tempo. O código foi criado pelo francês Louis Braille, que perdeu a visão no acidente quando criança. Em 1825, aos 17 anos, ele criou o método que seria adotado em todo o mundo. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema, por volta de 1854, pelas mãos de José Álvares de Azevedo, que também era cego. A primeira escola criada para atender crianças cegas utilizando o braille foi o Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro. Atualmente, muitas instituições oferecem programas de capacitação em braille. Em São Paulo, uma das mais conhecidas é a Fundação Dorina Noel. Criada em 1946, leva o nome da educadora que trabalhou intensamente para implantar serviços especializados gratuitos para crianças, jovens e adultos, cegos ou com baixa visão. Dorina ficou cega aos 17 anos de idade. A instituição produz e distribui material em braille para 2.500 escolas, organizações, associações e bibliotecas que atendem público com deficiência visual. O objetivo é que as pessoas tenham mais autonomia e independência em suas atividades diárias. Para Alexandre Munk, superintendente da Fundação, o projeto da deputada Letícia Aguiar é importante, justamente porque estimula esta autonomia. É positivo, não tenho a menor dúvida, é mais uma ação em prol da pessoa com deficiência visual, ela que tem muitas dificuldades na questão de acessibilidade, nos bares, restaurantes, todos os locais que fornecem alimentação, porque há uma dificuldade muito grande delas
poderem solicitar o que elas realmente querem nesses estabelecimentos, sem precisar de ajuda de um terceiro, do garçom. Outro ponto importante do projeto é a criação do selo Estabelecimento Amigo da Inclusão. É um prêmio, um reconhecimento ao comerciante que se adequar à lei, proporcionando mais acessibilidade e comodidade à pessoa com deficiência. A empresa que aderir, certamente, ela vai conquistar uma gama maior de clientes, gerando assim mais economia, né, para o setor da empresa. Ela vai receber, né, todo mês nós faremos aí uma entrega do selo Estabelecimento Amigo da Inclusão, que ela vai poder deixar lá em local de destaque dentro do seu estabelecimento, mostrando que ali a pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela será muito bem-vinda. O TV em Revista faz uma pausa, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o programa TV em Revista. Agora vamos falar sobre déficit habitacional, um problema que cresceu 7% em apenas 10 anos no Brasil. Esse número ultrapassou a marca de 7 milhões de unidades, segundo um levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Um dos programas direcionado à população de baixa renda, o Minha Casa Minha Vida, sofreu mudanças com o novo governo e desagradou entidades representantes do setor de lideranças políticas. Em uma reunião aqui na Assembleia Legislativa, os participantes prometeram batalhar para mudar o atual cenário. Comprar uma casa e sair de vez do aluguel ainda está entre os principais desejos do brasileiro. Desde junho deste ano, o governo federal fez algumas mudanças no plano de moradia Minha Casa Minha Vida. A principal mudança é dividir o programa em duas partes. O primeiro deles seria destinado a famílias de baixíssima renda e a outra para famílias de baixa e média renda. Na primeira delas, o governo se encarrega de construir a casa própria, administrar o condomínio e doar a moradia para o uso das famílias de baixíssima renda, mas permanece como dono do imóvel. A segunda proposta, para famílias de baixa e média renda, funcionará como uma forma de aluguel. Será feita a cobrança de um valor mensal do morador. A discussão veio parar na Assembleia Legislativa de São Paulo, através de um seminário realizado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, lá de Brasília. O problema é que estas mudanças afetam diretamente o formato, o perfil de atendimento e a participação das organizações sociais e não dão garantias de moradia para a população de baixa renda. O déficit habitacional ele é em torno de 7 milhões, não é? Em todo o Brasil. Mas acho que o principal problema hoje do programa é que ele tem funcionado com contingenciamento de recursos. Então, aquilo que tem sido liberado pelo governo, ele não é suficiente para garantir o andamento das obras, para garantir um bom funcionamento do programa. Em 2020, recursos para o Minha Casa Minha Vida serão 50% menores. O orçamento reserva apenas 2,71 bilhões de reais, metade do valor deste ano. E o dinheiro deve ser usado apenas para as obras em andamento. O representante da FACESP, Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, está preocupado com o desaparecimento de planos do governo para a área da habitação. O governo de São Paulo há muito tempo, como também os municípios, deixou de ter uma política própria de habitação e se ancorar apenas no antigo Minha Casa Minha Vida. Então ele se reservou ao papel de complementar recurso para fechar a conta do valor das moradias que seriam feitas em São Paulo. Com praticamente o fim do programa Minha Casa Minha Vida, o seu desfinanciamento, você não tem mais perspectiva de moradia aqui em São Paulo a partir desse mero complemento que o Estado fazia. Este seminário foi dividido em 5 reuniões por todo o país. O Estado de São Paulo foi a segunda região a receber a discussão, representado pelo deputado federal Paulo Teixeira, do PT. Ao final do seminário, será elaborado um documento contendo todas as informações apresentadas pelas entidades e será enviado para o governo federal. Vai exigir do governo federal os recursos para o programa Minha Casa Minha Vida entidades, para o programa Minha Casa Minha Vida em geral, já que sofreu também cortes, porque, de um lado, esse programa resolve o problema de quem não tem moradia, que tem grandes subsídios. Mas, por outro lado, também é um programa que gera empregos, porque a construção civil ela é a forma mais fácil de absorver
à população desempregada brasileira. Então é um erro você cortar recursos do programa Minha Casa Minha Vida, né? E é por isso que nós estamos aqui com os movimentos de moradia representados, todos eles, e com eles que vamos realizar a pressão para que os recursos saiam tanto para esse ano quanto para o ano que vem. A preservação do meio ambiente ganhou destaque aqui na Lesp. A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, se reuniu com parlamentares para debater vários assuntos. O principal deles, a recuperação do rio Tietê. O projeto de lei do governador João Dória autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito para execução de 2 obras. Um sobre a recuperação do rio Tietê e outro sobre a implantação do reservatório na região do ABC Paulista. Parece simples, mas na visão dos deputados, Marina Elou, da Rede, Ricardo Melão e Sérgio Vitor, do Novo, não é. Tanto que eles se reuniram com representantes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da área de saneamento básico para entender melhor a pauta enviada pelo governo no mês passado. Hoje a gente ouviu sobre o projeto Renasce Tietê e ouviu o técnico que não é da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura para poder dar suas contribuições. A gente vai votar um empréstimo para financiar esses projetos e a gente tem que saber se o projeto é técnico e se é bom, isso é uma coisa. E aí depois a gente tem que voltar para casa e entender se o financiamento é o melhor caminho para seguir, se a gente não deveria usar outro tipo de recurso ou fonte de dinheiro aí do governo. A RAPS tem o papel de apoiar, reunir e capacitar lideranças políticas que buscam por mais conhecimento em diferentes assuntos. A deputada Marina Elou destacou que dialogar com entidades como essa ajuda no trabalho dos parlamentares. Hoje foi uma experiência em que a gente pôde se aprofundar numa legislação importante para o Estado, num projeto fundamental para o rio, que corta o Estado, que é como a gente renasce o rio Tietê a partir de dados, a partir de evidências e de profundidade. Foi bem interessante, inclusive, perceber que muitas das coisas que eu tinha entendido do projeto não é exatamente o que vai acontecer. E realmente trazer essa profundidade ajuda a gente na construção de emendas que melhoram o projeto, que é nosso papel, e na ajuda de explicar para a população, de conectar com a população e com os outros deputados sobre o que realmente a gente está falando. Eu espero que a gente tenha esclarecido a maior parte das dúvidas aqui e que os pedidos, obviamente, não sejam tantos assim, mas cada um no seu papel. O papel deles é realmente fazer as perguntas e o nosso, obviamente, responder. Todas as dúvidas serão analisadas, respondidas e qualquer pedido é muito bem-vindo. Só a recuperação do rio Tietê deve custar ao governo quase 80 milhões de dólares. A preocupação dos deputados é com um possível endividamento por parte do Estado. Acho o projeto bom, sou super a favor. Como eu mencionei aqui, sonho em ver o rio Tietê despoluído, não só o Tietê, com o Pinheiro, isso desde pequeno. Acho importantíssimo, todas as grandes cidades do mundo têm isso e São Paulo merece. Isso vai trazer muito mais qualidade de vida para a cidade de São Paulo, além de possibilidades de agregar muito mais valor no entorno do rio, que hoje a cidade está perdendo. Agora, me preocupa sempre o caminho do endividamento. Quando eu enxergo claramente que há outras alternativas, como eu mencionei aqui, vai ser discutido o incentivo alto, que é justamente usar um fundo, que é o Fundo de Apoio ao Contribuinte, para destinar dinheiro, para ajudar a financiar a ampliação de indústrias automobilísticas, e é um dinheiro que poderia estar sendo usado para esse projeto. Por que vai contrair mais dívida? A gente já tem um índice de endividamento alto, que está crescendo, está beirando aí o índice que tem na própria Lei de Responsabilidade Fiscal de estado de alerta, e São Paulo é um estado que até hoje tem uma situação muito saudável. Seminário da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista reuniu deputados, secretários de estados e empresários para debater a segurança no campo. Presidida pelo deputado Itamar Borges, do MDB, a proposta do evento foi contextualizar e discutir a realidade da segurança nas zonas rurais. Uma das medidas assinadas no seminário é a criação do Observatório da Segurança no Campo, que criará um banco de dados e informações para auxiliar as autoridades a combater os crimes. Ouvimos as entidades de todos os segmentos do agro, ouvimos a Secretaria da Agricultura, ouvimos a Secretaria da Segurança, a Secretaria da Justiça, de Meio Ambiente, integramos aquilo que detectamos e ouvimos e propusemos ali não só
agilidade em alguns pontos que já estão prospectados por essas secretarias e que começam, alguns acontecendo, outros em implantação, mas também sugerimos novas medidas e ações, vendo um pouco do que o privado faz, a segurança privada, vendo um pouco da realidade que às vezes é um pouco diferente em uma região e em outra, uma região os problemas acontecem mais no transporte e nas rodovias, em outra região é mais dentro da propriedade e assim sucessivamente. Uma das ações apresentadas pelas Secretarias da Segurança Pública e Agricultura é o programa Rotas Rurais, que tem por objetivo fazer um mapeamento de mais de 200 mil quilômetros de áreas rurais no estado de São Paulo. A gente vai município a município, a gente já tem dentro da Secretaria um convênio municipal do Cidadania no Campo. Ele vai ser a porta de entrada para o Rotas Rurais também. Nesse convênio firmado entre o governo do estado e os municípios, a gente vai fazer então a implementação tecnológica dentro do município. Mas ele só acontecerá se o próprio prefeito, se a própria Guarda Civil Metropolitana rechear o nosso sistema de informações, levando até a área rural a informação da existência do Rotas Rurais. Os dados também poderão ser incorporados pela Operação Interior Mais Seguro, ajudando a combater os crimes mais específicos. Também será função do observatório levar informações técnicas e de qualidade para os parlamentares. É importante trazer esse trabalho ao conhecimento dos nossos deputados. E eles estão entendendo isso, estão participando com a gente. A nossa frente parlamentar ela é a maior da Assembleia Legislativa, com a participação efetiva de 70 deputados. Então nós estamos muito felizes. E além disso, depois, no segundo momento desse entendimento de alguns deputados à nossa frente, as ações começaram a acontecer. Uma delas é este seminário tão importante para a gente poder discutir a segurança no campo, que é um tema muito sensível e bastante evidente nos dias de hoje. Vamos a mais um intervalo e voltamos já já. Voltamos com o programa TV em Revista. Alerta contra a intolerância a diferentes cultos religiosos. Foi lançada aqui no Legislativo Paulista a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. O estado de São Paulo lidera um triste ranking, o mais preconceituoso em todo o país em relação à escolha religiosa de cada um. O objetivo da Frente Parlamentar é estudar e propor ações, projetos e discussões que aprimorem a legislação estadual sobre a liberdade religiosa. Segundo o levantamento do Disque Denúncia do Ministério dos Direitos Humanos, o estado de São Paulo é o que mais registra ocorrências de intolerância religiosa, quase 30% do total de ocorrências no país. O levantamento aponta também que as religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, são as mais perseguidas no país, mesmo com a criminalização no Brasil desde 1995 da prática de discriminação ou preconceito contra religiões. Hoje é uma das religiões mais atacadas, no próprio índice já diz, não somente no país, como também fora. Tanto na questão dos religiosos templos, como também nos bullies também em escolas, nos bullies nas ruas, nos ônibus, também em órgãos públicos. Segundo especialistas no assunto que estiveram durante o lançamento da Frente Parlamentar, ainda há muita intolerância e dificuldade em lidar com a diferença. Apesar de toda a tecnologia, de todo o acesso à tecnologia, essa modernidade toda, porém, ainda existe preconceito, mas esse preconceito, infelizmente, é por falta de conhecer o outro, é por falta de ler, é por falta de conhecimento, de ter o contato com o outro, se interessar pelo outro. E aí gera essa discriminação, esses desafios, esse preconceito. A intenção da frente é ampliar as atividades que ajudem a discutir a liberdade religiosa no Estado. É necessário que isso aconteça, que essa casa comece a fazer realmente alguma coisa. Infelizmente, os dias estão passando, as pessoas têm deturpado tudo na vida, né? E principalmente a liberdade religiosa, né? Tem movimentos, às vezes, querendo impedir que as pessoas pratiquem a sua religião e falem aquilo que é necessário falar nas religiões. Então eu vejo com muito bons olhos, acredito que vai trazer bons frutos, vai ajudar muito todas as religiões a poder praticar a sua religião da forma que realmente é necessário que seja praticado.
A criação da frente foi proposta pela deputada Damares Moura, especialista em direitos humanos. Intolerância religiosa, estatisticamente, ela cresce de forma significativa no Brasil e no estado de São Paulo. Então, é mais um equipamento, não é, público e da sociedade para o debate, para a formulação de políticas públicas e para que deste espaço nasçam legislações mais garantidoras do exercício de um direito que eu considero o mais caro, a dignidade das pessoas. O mês de outubro chegou com um alerta de prevenção do câncer de mama. Todos os anos, mais de 50 mil brasileiras recebem o diagnóstico da doença. Para debater sobre a importância do exame, tratamento e principalmente conscientização do combate à doença, foi realizada aqui no Legislativo Paulista uma sessão solene para celebrar o Outubro Rosa. Primeiro veio o diagnóstico de câncer de mama. Rose foi identificada com a doença em 2014. A vendedora buscou o tratamento público. Após a cura, ela agora busca ajudar outras mulheres a enfrentar a doença. Tento ajudar elas o máximo que eu puder, porque é muito difícil, mas a gente precisa de pessoas que tenham determinação e força para vencer, porque não é fácil. Dona Maria Varão também teve a doença e enfrentou várias sessões de radioterapia, um tratamento que deixa a pessoa bastante debilitada. Depois de 10 anos, ela venceu a doença e veio apoiar a causa na abertura do mês de combate ao câncer de mama. A experiência é difícil, né? Mas eu acho muito importante um evento como esse, a divulgação. Eu tive um câncer de mama em 2009, fiz algumas radioterapias, mas eu estou bem, eu me considero curada, mas eu acho ótimo esse evento. Como a Rose e a Maria, todos os anos, milhares de mulheres no mundo são diagnosticadas com câncer de mama. No Brasil, o movimento Outubro Rosa existe há mais de 15 anos e é um dos casos mais bem-sucedidos na prevenção de câncer. A incidência do câncer de mama nas mulheres de 40 ou acima dos 40 é muito grande. Então é muito importante que a gente faça esse alerta, que as mulheres não tenham medo de fazer seus exames preventivos, não só os exames de mama, a mamografia, como também outros exames ginecológicos, né, que a mulher também apresenta câncer no útero, no ovário. Então muito importante que se faça esse exame. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, por ano no Brasil são registrados 58 mil novos casos de câncer de mama. Esse é o segundo tipo de caso de câncer que mais mata mulheres no país. Mas com o diagnóstico precoce, o índice de cura pode chegar a até 95%. Mas ainda existe bastante desinformação sobre o assunto. A doença tem relação com hábitos de vida, como sedentarismo e consumo de alimentos industrializados e de álcool. Para os especialistas, a mamografia é um dos exames mais indicados, porque pode detectar alterações muito pequenas, que ainda não são palpáveis, o que aumenta a chance de sucesso no tratamento. Na abertura oficial do Outubro Rosa no estado de São Paulo, vários deputados vieram apoiar a causa. E de extrema importância para a conscientização de todas as mulheres contra o câncer, mas principalmente da prevenção do câncer. Porque o que mais tem destruído mulheres, matado, é justamente a falta de prevenção. Nós entendemos que quando se faz a prevenção, há uma chance muito grande de cura. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui na LESP. Ter uma data para lembrar, não é, sobre um problema tão grave como esse, que cerca as nossas mulheres, que mata as nossas mulheres, ele tem um caráter educativo e de conscientização extraordinário. Quem de nós não vai se lembrar, no Outubro Rosa, que precisa fazer um exame preventivo? Quem de nós? Nós, como deputados também, exercendo políticas públicas que possam, de fato, dar à mulher, né, às mulheres, a possibilidade de se prevenirem, né, de poderem procurar ajuda médica, de poder esclarecer dúvidas também a respeito do câncer de mama, a respeito do câncer de colo de útero também, que é muito comum, né, nas mulheres, mas que muitas mulheres, muitas vezes por falta de informação, por não ter acesso à informação, acabam não conseguindo se prevenir. Isso é uma questão de saúde pública. Esse mês de outubro, a gente tem que fazer esse trabalho. Quanto mais evento, quanto mais conscientização a gente tiver, mais prevenção nós teremos. E quanto mais prevenção, menor o índice de morte. Que daí as mulheres vão conseguir pegar num momento bem de princípio para poder
não passar por uma situação tão difícil de câncer já em estado muito evoluído. Então, o que a gente está fazendo é lutar pela prevenção. O autoconhecimento é muito importante e é isso que a gente quer, que essa mulherada que a gente sabe que tem força, vai para frente, faça o autoexame, procure médico, não deixe para depois. O mais importante é declarar o amor que a gente tem por nós mesmas. Nós somos o esteio de toda a família. Se a gente não estiver bem, nossa família também não vai estar. Então, isso aqui é maravilhoso. O TV em Revista chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau!